Chega a casa e o meu coração também. Encontre meu coração disposto a reinar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Estamos aqui ao vivo e definitivo, direto do trono, para falar grandiosamente e calorosamente e extraordinariamente sobre a vontade do Pai, sobre o quanto que Deus é maravilhoso, é forte, é conselheiro, é extraordinário. Estou esperando a Claudinha entrar aí, eu acho que ela alterou o usuário, vai entrar no usuário da Dona Maria da Conceição, porque pelo dela não rolou, não é isso, Claudinha? Enquanto esse celular não É tiver isso. não tiver consertado, a gente vai tocando, porque como nós falamos ontem, hoje de manhã, através do que Deus tem nos contado e nos dito, não se preocupe, aconteceu para você. E aí nós estávamos conversando hoje justamente sobre isso, né? Sobre uma decisão muito importante, todas as vezes na nossa vida. Tá. Oi, seja bem-vinda, minha sobrinha Tadinha linda. Todas as vezes na gostosa. nossa vida que a gente decidir algo, e a gente decidir algo para engrandecer o nome do nosso Pai dentro da gente e junto da gente, Deus vai nos testar em relação a isso. Não tem, não Oh, tem esse negócio de decidir, sabe? Não tem truque, não tem. Com Deus não tem truque, não tem esse truque que a gente faz com os nossos pais. Diz, tá bom, pai, tudo bem, eu já entendi, eu prometo que nunca mais vou fazer. Não tem truque com os nossos pais. Eu lembro que minha mãe, ela descia o cacete em mim, eu ficava assim, pegava o cinto e com o coração de mãe dela, ela vinha bater em mim. E aí o que que acontecia? Eu ficava gritando, ai, 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 pra gerar uma comoção, mas na minha cabeça, na minha mente, tipo, minha mãe tá pirando, tem nada de certo no que ela tá dizendo, é só. E aí, com a primeira oportunidade que eu tiver de novo, eu vou fazer novamente. Com Deus não tem truque, sacou? Porque você decide, ele fala assim, vamos ver se é mesmo. Deixa eu botar essa parada aqui. Peraí, agora vamos. Comprou um aquário? Peraí, deixa eu explodir ele. Agora o celular vai cair dentro do balde, vai. Eu quero ver o que você vai sacanagem. fazer em relação à sua decisão. E aí, meu amigo, mesmo assim que você faça tudo, ainda assim não há merecimento dentro do processo. É porque você está fazendo. Sabe, pai, quando diz para você assim: meu filho, você tirou nota 10 na prova, fez nada mais, nada menos que a sua obrigação. Mas com Deus há recompensa. E a recompensa é uma vida extraordinária, é uma vida em plenitude, é uma vida maravilhosa. Não existe. Minha esposa estava falando comigo hoje, porque é aniversário da Ju, e eu estava mandando um vídeo para ela, falando sobre crescimento, desenvolvimento. Minha mulher falou assim: meu filho, deixa eu te contar uma coisa, é aniversário dela. Dê os parabéns com seu coração e tire o treinador do processo. Amém. E saiu uma outra coisa muito mais bonita, muito mais extraordinária, que eu tenho certeza que comove. Você não precisa ser isso o tempo todo, ela falou. E eu sou muito grato por essa esposa maravilhosa que eu tenho, porque assim, realmente,
Eu preciso viver isso que eu vivo todos os dias, eu preciso viver o Senhor todos os dias, mas eu não, mas tenho a recompensa, pô, sabe? Tem a recompensa, E cara. precisa viver os papéis também, né? Porque esse momento é o momento de ser irmão, né? É isso aí, É, exatamente. de estar junto e não de comprovar que você sabe ou que você tem uma técnica que vai melhorar a vida. Não, é o Isso, momento de ser irmão, ser exatamente. carinhoso. De ser lindo. Ezequiel capítulo É, 46. Ele está é um ensinando umas pouquinho coisas difícil, mas assim, extraordinárias. né? A imagem e semelhança de Deus fica mais fácil. Está ensinando umas coisas aqui nas entrelinhas que eu peguei e eu queria compartilhar com vocês, se vocês permitirem. Vamos embora, Claudinha? Claro. Vamos Quando você embora. fala assim que você pegou alguma coisa nas entrevistas, você quer participar, quer colocar pra gente, eu digo assim, ixi, é hoje que eu não falo é nada. Não, não. Não se preocupe, não. Você quer que eu leia do versículo 1 até Tô qual? brincando, tô brincando. Peraí. Deixa eu abrir a minha Bíblia, que eu vou dar uma de presente pro meu irmão no dia 26 de abril, igual a minha, ou melhor, se eu achar uma melhor, para ver aonde eu marquei, Você querido pode me dar amigo. uma num tablet. Você baixa o aplicativo da Bíblia de Estudo num tablet e me dá o tablet da Apple, por Quem vai favor. dar o presente sou eu, entendeu? E vou dar do jeito que eu quero dar, Você não vai fazer um novo querido. lançamento, não? Ah, Oi? entendi. Tá bom. Vambora. Até quando que você quer que leia? Até qual versículo? Pode ler até o 8. Eu entendi. Se eu sou quem vai dar o presente sou eu dou o que eu quiser. Assim diz o Senhor É, Deus: o portão do átrio interior, que dá para o leste, estará fechado durante os 6 dias. 6 dias de quê? De festa da lua nova. Estará fechado durante os 6 dias de trabalho, mas será é aberto o no dia de sábado decepcionar alguém. e também na festa da lua nova. Oi? É o dia de decepcionar alguém. Foi o seu dia de decepcionar alguém? Você me decepcionou? Acabei de decepcionar alguém, não? Não. Assim diz o Senhor. Sim, boa, foi. Assim diz o Senhor Deus: o portão do átrio interior, que dá ao leste, estará fechado durante 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa da lua. O príncipe estará de fora do vestíbulo, no portão, e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no limiar do portão e sairá, mas o portão não será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, nos sábados e nas festas da lua nova diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e um sem defeito, e um carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 17,5 litros para cada cordeiro. Cada um cordeiro, a oferta de cereais será o que ele puder dar. Será o que ele puder dar. Está Pode anotando por repetir, por quê? favor? Será o quê? A oferta de cereais será de 17,5 litros para cada cordeiro. Para cada cordeiro, a oferta de cereais será o que ele puder dar. E para cada medida de cereais, 3,5 litros de azeite. Mas na festa da lua nova, será um novilho sem defeito, e 6 cordeiros, e um carneiro, eles serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 17,5 litros para cada novilho e 17,5 litros para cada cordeiro, mas pelos cordeiros, segundo as suas posses, e para cada medida de cereais. Ó, de novo, vou ler de novo.
preparará por oferta de cereais 17 litros e meio de cada novilho e 17 litros e meio de cada carneiro, mas pelos cordeiros, segundo as suas posses. E cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe entrar, entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Diga, Claudinha. Manda bala desses insights aí, desses dois versículos aí que você pediu para ler de novo. Assim, a Faz com importância, né, força, Marcelo? faz com força. Se não tenha dó, não. Se é o dia de decepcionar alguém, decepcione com força. Ai, ai. Ó, você vê aí que do 1 ao 8 ele está passando instruções sobre ofertas. Ele não Uhum, está falando sobre dízimo, ele está falando sobre oferta, uhum, entendeu? uhum. E quando ele vai falando sobre a oferta, a instrução dele é bem clara a respeito dessa frase que eu pedi para que você repetisse. Vai dar o quanto ele puder dar. Conforme, exatamente. O quanto ele puder dar. Então, assim, quando o Senhor fala sobre dízimo, ele fala claramente, que a gente falou no capítulo passado e no outro capítulo também, no antepassado, a gente falou a respeito disso. Ele fala sobre você tirar a 10ª parte, você tirar a 10ª parte de tudo que você recebe e entregar a Deus como gratidão. Você não está dando a Deus, você está entregando, devolvendo a Ele o que Ele te deu como gratidão e confiança do que Ele vai fazer pela sua vida. Exato. Isso é o dízimo. E ele deixa bem claro que o dízimo não é só dinheiro, né? O dízimo é a porção do seu tempo, é a porção da sua casa, é a porção da sua vida, é a porção de tudo que você tem, que acontece. Então, você tira os 10% e entrega para Deus. Se eu tenho 24 horas no meu dia, no mínimo, eu preciso entregar a Deus 2 horas e 40 do meu dia, né? Estar orando. O melhor é que você entregue o dia inteiro, que você esteja o tempo todo em comunhão com Deus. Mas pelo menos 2 horas e 40 você tem que se reservar no seu quarto, você precisa falar com o Senhor. Pode ser da forma que dá, eu não sei como é que dá, né? Para você acordar mais cedo, você tira as 2 horas e 40 primeiro, ou você vai tirar 1 hora e 20 de manhã, 1 hora e 20 à noite, ou 1 hora de manhã, 1 hora à noite e 40 minutos na hora do almoço. Eu não sei como é que você vai fazer isso, mas essas 2 horas e 40 são dízimo. A sua casa. O local onde você mora, ele precisa ter um local consagrado ao Senhor, um local onde você se ajoelha, um local onde você se prostra, um local onde você coloca mediante a Ele a sua adoração. Ah, eu vou fazer um altar, eu vou fazer... Não, não é isso. É um local de consagração ao Senhor, né? Assim como a gente fala assim, que o sono, o descanso é muito importante, então o seu quarto é bom que não seja um lugar, quando você vai deitar na sua cama para dormir, que você não leve livros, que você não leve a televisão, que você não leve, que você tenha verdadeiramente esse local de descanso. Eu vou deitar e vou dormir. Do mesmo jeito acontece com relação à vida espiritual. Então, aquele momento é um momento onde você vai se fechar, entendeu? E você vai orar e entregar a Deus a sua vida. É o local onde você vai fazer isso. Porque se você vai fazer isso na sala com a televisão ligada, ou se você vai fazer isso na cozinha, fazendo comida, você não está dedicando verdadeiramente aquele período de comunhão com Deus. Esse é o dízimo, entendeu? A mesma coisa a questão salarial, você recebe, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar das primícias. Você vai tirar 10% da primícia, daquilo que você recebeu e entregar a Deus, como fé de que Ele vai te dar mais, de que Ele vai abençoar a sua vida, de que Ele vai repreender o devorador, porque Ele é o único que pode repreender o devorador, é Deus, entendeu? Através dessa palavra que ele fala assim, que quando você entrega os dízimos e ofertas, então ele repreende o devorador da sua vida. Então, ele é o único que pode fazer isso. E aí você... Calma aí, Mas isso é o rapidinho, dízimo. Claudinha. E sabe o que é interessante? É que você está falando aí sobre o tempo, sobre as coisas que te roubam energia e tudo mais.
quando Deus repreende o devorador e quando ele expulsa, que a gente fala assim, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas para você, é justamente sobre gestão no tempo, é justamente sobre as coisas que roubam a sua energia, a procrastinação. Eu digo isso por experiência própria. Depois que eu comecei a fazer todos os dias o meu devocional, ler a Bíblia, conversar com Deus, orar o tempo todo e de pequenos intervalos e interromper aqui e ali, Fome, orar e conversar com Deus, ansiedade. não existe nenhum dia que me falte não só grana, mas também como não me falte tempo para resolver as coisas e tudo que precisa ser solucionado. Mas então não, é na amplitude, é na plenitude, é em tudo, não é só porque eu vou entregar o dízimo ali, dinheiro para receber dinheiro. Eu vou entregar tempo para receber tempo. Eu vou entregar, não é para receber, é porque é um princípio, é um mandamento. E Pela aí, obediência. exatamente. E aí a bênção, isso aí é uma consequência disso, entendeu? E quando você recebe de volta, você precisa saber o que você vai fazer com esse tempo hábil. Todo o tempinho que eu tenho hábil, por exemplo, hoje, eu passo tentando fazer conexões, conversar com pessoas, dar cheiro no sam, ficar mais tempo com minha família, agir de forma. Insiro mais um treinamento que eu preciso aprender dentro do meu processo de aprendizado do dia, da semana. Então, todas as vezes que eu tenho um pedacinho de tempo que Deus me permite ter, porque o dia tem 24 horas para todo mundo. E eu preciso devolver aquilo que Deus me deu e ele vai me dar em dobro. A gente vai produzir, sabe aquele negócio de produzir 6 meses em 30 dias? É isso, por quê? Porque a gente consegue verdadeiramente buscar o reino de Deus É isso primeiro e a aí. sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É sobre isso, Exatamente, exatamente. é em tudo, não é só na grana, não é só na prosperidade, não é só no dinheiro. Tudo. Esqueça esse raio de dinheiro, não viva pelo dinheiro, o dinheiro vai vir depois. Eu gosto do É dinheiro. isso aí. Marcelo, que está falando com você aqui, eu gosto muito de dinheiro. Cláudia sabe, minha família que me conhece, sabe que eu sou apaixonado por dinheiro, eu gosto do dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ele é consequência do resto que vem. Entendeu? É isso Eu aí. gosto do dinheiro, mas o dinheiro nunca é. Eu gosto mais de Deus do que do dinheiro. É isso aí. Então, assim, de É isso aí. verdade, não vai me impedir de alcançar nada, porque eu gosto do dinheiro, mas eu gosto mais do meu pai do que do dinheiro. E aí o que que acontece? Acontece que eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça e começo a realizar tudo aquilo que ele ensina dentro da palavra dele, de como É alcançar a tudo. prosperidade, entendeu? Que é o maior E livro a gente de vai falar manual da isso vida. em Hebreus, né? Ele É, fala, é tudo condicional, é tudo condicional. E a gente vai falar isso em Hebreus, né? Mas ele já vem dando aí uma introdução a isso. exatamente. E quando ele fala sobre a oferta, quando ele está trabalhando aí sobre a oferta, é diferente. A oferta é uma coisa, é a oferta alçada, é algo que que você vai entregar daquilo que você pode. E você não vai tirar daquilo que você não tem, do impossível. Entendeu? Você vai entregar daquilo que você pode. O dízimo é um passo de fé. É você pegar e entregar o dízimo independente de que, meu Deus, mas se eu tirar o dízimo eu não vou conseguir pagar as contas. E aí você vê que consegue pagar as contas tirando o dízimo. Agora, a oferta não. A oferta é algo que você pode entregar, né? O Senhor está sendo claro aqui. É o que você pode dar. Então, assim, quando a gente fala assim, que muitas vezes a gente vê pessoas, e eu vou falar eu não gosto muito de falar porque a gente expõe as igrejas, né? Mas a gente tem que falar o que é verdade e o que é mentira. E quando a gente vê muitos pastores, muitos missionários, muitas pessoas, infelizmente, chegar na frente da igreja e falar: tire o seu Isaac, entregue o seu Isaac. E aí você vai lá e tira do que você não tem para dar uma oferta. Aí você tira. Deus não tocou no seu coração. Não foi algo que Deus falou com você. E você vai lá porque o pastor falou, porque alguém falou, e tira lá 200, 300, R$ 1.000, porque Deus vai te dar 10 vezes mais do que aquilo. E aí você entrega. Se Deus tocou no seu coração para fazer isso, com certeza ele vai multiplicar, ele vai fazer, ele vai acontecer. Mas se ele não falou no seu coração, ele está dizendo daquilo que você pode.
Ele não diz demais com relação à oferta. Ele não fala, fique devendo para entregar uma oferta. Não, ele não fala isso. Ele diz claramente daquilo que você pode. Isso aí. Daquilo que você pode. Essa é a oferta. Então, a oferta é diferente de dízimo. Dízimo é uma obrigação. O Senhor nos deu como obrigação. A gente tem que obedecer e entregar. A gente obedece se quiser, né? Agora, a oferta é daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo, daquilo que Deus tocou no meu coração. Isso é oferta, é diferente, E não daquilo né? de um texto Então, persuasivo ou de alguém que foi treinado para poder fazer uma persuasão para você entregar. A única persuasão que você precisa ouvir verdadeiramente é a persuasão do Senhor, de dentro do coração. E ela vem de dentro para fora. exatamente. Marcelo, como é que eu faço isso? Simples. Ouça a voz do Pai. Marcelo, como é que eu faço para ouvir a voz do Pai? Não acredite em mim. Teste. Vai lá e fique pelo menos 2 horinhas conversando com ele, se derrame, chore, E 40. chore e cante louvor. Deus habita no meio dos louvores. Se derrame, chore, louve, confesse a palavra, confesse os Isso aí. teus pecados, sabe? Marcelo, o que Sim, é mas eu já confessar a falei tudo que palavra? eu tinha para falar para Deus em Aí 40 você vai minutos fazer o e sobrou seguinte, ó. 2 horas. Você vai ficar Começa a louvar. caladinho e vai falar assim, Senhor, agora fala comigo. Teve uma vez que eu estava saindo do trabalho, Cláudio. Eu estava saindo do trabalho, eu estava chorando e conversando com Deus. Eu estava falando assim, Senhor, eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento mais esse desespero, eu não aguento mais essa dúvida, eu não aguento mais essa ansiedade, eu não aguento mais esse. Eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso dar um jeito nisso. E eu escutei uma voz, como que se fosse um sussurro no meu ouvido, e disse assim: eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Ele disse: eu vou dar um jeito. Aí, por causa disso, sabe o que muitas pessoas, infelizmente, fazem? Fazem assim: vou chegar em casa, pedir demissão de tudo, não vou trabalhar mais em nada, deitar no sofá, assistir televisão, ficar zumbizando nos stories da internet e o quanto Deus puder fazer, ele vai fazer, porque ele me disse que vai fazer, ele prometeu, e eu vou ficar aqui deitado na minha cama esperando, porque ele disse, eu vou dar um jeito. Mas olha Pior que só, tem, né? conforme aquele texto que nós falamos anteontem, ou foi ontem, foi anteontem, daquele pastor, ele diz assim, olha só, ele diz assim, que a obra-prima quem faz é você. A matéria-prima Deus te dá, mas a obra-prima quem faz é você. Então, os insights, as ideias, cara, olha só o quanto de caderno e livros que eu tenho de insights, ideias para montar o treinamento, para montar a mentoria, para os cursos que eu compro, os mentores que eu pago, justamente para quê? Para eu ter mais e mais ideias, para eu ter mais e mais insights, para eu criar algo, entendeu? Porque Deus disse, vou dar um jeito. E aí eu fico quieto esperando Deus dar um jeito. Ei, deixa eu te falar, você precisa estudar, você precisa gerar elasticidade, entendeu? Cerebral. Você precisa gerar novas conexões todos os dias. Porque se você não fizer Vou isso, fazer como o Marcelo? Não. Vou Deus dá fazer como a Deus fez matéria, por mim. Deus dá a matéria-prima para você e você não gera a obra-prima que ele está esperando com todas as ferramentas que ele te deu. Ah, meu irmão, vou te falar uma coisa. Aí não vai acontecer e sabe o que que é? Existe uma probabilidade? Tu vai culpar Deus ainda. Ainda vai dizer assim, poxa, Deus disse que ia dar um jeito, mas está demorando tanto. Já tem 10 anos que eu estou aqui sentado nesse sofá e ele não fez nada. E eu estou aqui morando com meus pais. Eu estou aqui, não consigo entregar dízimo porque eu não recebo dinheiro nenhum. Meu pai fica reclamando porque todo mês eu vou pedir a mesada para ele, ele não aguenta mais dar mesada. Eu tenho 45 anos. Para com isso, meu irmão. Tá entendendo? Para com isso, porque Deus não vai descer de lá e trabalhar por você, não. Tá entendendo? Ele não vai e colocar o dinheiro na sua conta. Plim, plim. E aí Imagina depois vai sendo uma bater no seu pessoa ombro e de fala assim, ó, agora 45 pode ir anos curtir pedindo porque eu já mesada. depositei o dinheiro na sua conta da mesada. Ó, até com a formiga, ó, preguiçoso. Pare de achar isso. Que isso aí você está se enganando. Então pare de se enganar.
Tô imaginando a cena, 45 anos pedindo mesada, meu pai amado. Tá. Vamos embora. Instruções frente às ofertas. E aí eu posso ir até o final? Como é que é? Pode ir até o final. Mas quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles. Quando Só um eles segundo. entrarem, quando eles saírem, ele sairá. É o quê? Só um segundo. Tá. Deus organiza até fila, né? Até fila. Não vai entrar e sair pelo mesmo lugar, porque vai embolar ali na frente, e vai ficar embolado ali na frente do príncipe. Entendeu? Então não faça isso. Você entrou por um lado, sai pelo outro, você porque aí vai ficar certinho e harmônico. Deus faz as coisas de forma harmônica, perfeita. E aí ele diz: nas solenidades, nas festas fixas, a oferta de cereais será de 17 litros e meio para cada novilho, 17 litros e meio para cada carneiro. Mas pelos cordeiros será o que puder dar, e para cada medida de cereais, 3 litros no meio de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto, os sacrifícios pacíficos, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão o portão e que dá para o leste, e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer o dia de sábado. Ele sairá do portão, será fechado, e depois que ele sair. Preste atenção nisso agora. Preste atenção nisso agora. Ele diz assim, ó: prepare um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor cada dia. Esta oferta deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor. 3 litros de farinha para misturar com ela, 1 litro de azeite. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de cereais, e o azeite a todas as manhãs em holocausto contínuo. Pô, vou voltar nisso daqui a pouco. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente de sua herança a um dos seus filhos, ele pertencerá aos filhos, será propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente à sua herança aos seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser o príncipe, porque os seus filhos e somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades. Da sua própria propriedade deixará herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado cada um longe de cada sua propriedade. Eu vou parar aqui. E eu tenho 2 coisas para falar. Uma Deus me deu agora e a outra Deus me deu antes. A primeira coisa é o seguinte: aproveite que Deus diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Aproveite que elas se renovam a cada manhã. Aproveite o sentimento de ui, ui, ui. Sabe aquele negócio que eu disse que eu fazia com minha mãe? Ui, 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 ai, ai, ai. E ela se comovia com isso e parava de bater uma porradinha que era tão bestinha, tadinha da minha mãe. E meu pai chegava assim: espera aí, rapaz, que esse menino tá fazendo é escândalo. Tchupesh, tchupesh. Era 2, eu ficava só assim, ó. Hã? Hã? De onde veio? Aproveite o momento das misericórdias se renovando a cada manhã. É o momento de você sentar com o Papai do Céu. É o momento de você conversar com ele, oferecer holocausto. É oferecer o sacrifício, é isso que ele está ensinando aqui. Ofereça todas Que as manhãs. antigamente, né, Marcelo? Ah, Era o sacrifício vivo, por quê? Porque Jesus Cristo ainda não havia vindo para morrer na cruz para nos salvar. Hoje é o sacrifício o quê?
É o seu sacrifício de você ir lá, se entregar a Deus, orar, pedir perdão pelos seus pecados, porque o véu foi rasgado. Então, assim, essa oferta que Deus está Não é falando para ir lá é pegar um bode, exatamente a cortar a oferta cabeça pela dele, não. sua Pegar o sangue, vida. tomar o sangue, Não, botar num pratinho de é a barro. oferta da Não é isso não, meu sua irmão. vida. É isso aí. É ofereça-se ao teu Deus Altíssimo todos os dias. Abra o seu coração, derrame-se na presença dele e faça isso todos os dias. Holocausto contínuo, perpétuo, para sempre. Significa então, Marcelo, quando eu for para o céu, eu vou continuar orando o tempo todo o tempo, conversando, adorando e louvando. As visões de Ezequiel nos mostram, Claudinho, o seguinte: que quando todas as vezes que ele mostrou o céu, os anjos estavam se prostrando, adorando e louvando ao Senhor. Quando a gente pega na E palavra de os Deus, santos também. quando a gente Os pega na santos também. palavra de Deus e quando a gente mostra lá as visões de João, sempre lá no céu estão louvando, adorando, Deus está no seu santo trono com os 24 anciãos e ele está sendo louvado, adorado, engrandecido na sua grandeza. Então não é assim, eu vou louvar aqui para ir para o céu, não. É contínuo, é perpétuo, é para sempre, é vitalício. Enquanto você tiver vida, você precisa fazer isso. Ah, e depois que eu morrer, pare de ser besta. Que depois de você morrer, você tem a vida eterna. Tá entendendo? Então também rola essa parada lá no céu. É vitalício, é para sempre. É para sempre. E ele diz assim: o príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das propriedades. Da sua própria propriedade, deixará herança para os seus filhos, para que os não tome nada de ninguém. Não tome E nem nada que espalhe ninguém. o meu povo. Exatamente, ele está dizendo exatamente isso. O que é seu e é isso que você dará de herança para os seus filhos. Não tome nada de ninguém para dar herança para os seus filhos. Tá joia? Então lembre-se sempre disso. Quer falar alguma coisa aí, Claudinha? Não, é exatamente isso, sabe, Marcelo? A palavra de Deus é bem clara. Então, assim, não retire a pessoa do seu lugar, da sua casa, da sua morada, para entregar como herança. Não. A sua herança é exatamente aonde você está, é aquilo que você tem. Ah, mas eu tive 30 filhos, vai ser repartido entre 30 filhos, sinto muito, mas você não vai tomar de outra pessoa para entregar para o seu filho só porque você tem poder para fazer É isso. isso aí. Não. Não divida o meu povo, não reparta o meu povo. O que é seu e o que é deles é deles. E o que seus filhos vão vir a conquistar a partir daí será deles, e não você que vai Aleluia. tomar de alguém para entregar para Em eles. nome Seja de Jesus. justo, É isso seja aí. correto, seja honesto, seja íntegro. Aí ele diz para finalizar, Claudinha, ele diz assim: depois disso, o homem me levou pela estrada. Isso aqui é visões de Ezequiel ainda. Me levou pela Uhum. entrada que estava ao lado do portão para as câmaras santas dos sacerdotes, o qual andavam para o norte. E eis que havia um lugar nos fundos para o lado oeste. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa, os seus pecados, onde assarão as ofertas de cereais, para que não tragam nada para o átrio, átrio exterior, e assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora, para o átrio exterior, e me disse, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. Eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios menores, de 20 metros de comprimento por 15 de largura, os quais tinham as mesmas dimensões, e havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozinhar ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão o seu sacrifício do povo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Para mim não me veio nenhum Eu insight em queria relação a isso. Na verdade, eu queria voltar primeiro ao 17, né? Quando ele fala assim, ano da liberdade, que tudo que é o ano do jubileu, né? Aham. Quando ele fala assim, ano 17, mas dando ele um presente da sua herança a alguns dos seus servos, será deste até ao ano de sua liberdade. Então, tornará para o príncipe, porque
a seus filhos, somente a eles pertence a herança, né? Isso aí é um ato simbólico e também um ato verdadeiro. Quer dizer, se você, por exemplo, o rei vai lá e dá um local, o príncipe vai lá e dá um local para um escravo morar. Quando ele for livre, entendeu? Aquele lugar onde ele está morando não é dele, é do príncipe, entendeu? Uhum. E aí volta para o príncipe para que se dê como herança para seus filhos. Verdade. Então, assim, também não tome a herança por conta. Sabe aquela história do uso capião? Uhum. Eu tô morando aqui há não sei quantos anos, agora é meu. Uhum. Não faça isso. Não tome o que não é seu, o que você não pagou por isso, o que você não não lucre em cima do outro, não tire vantagem do outro que foi bondoso com você, né? Que o Senhor está falando também aí. Então não é só o príncipe, não é só, é também aquele que é beneficiado com isso. E também há a questão simbólica aí que o Senhor está falando assim, que enquanto você está lá, enquanto você é de Deus, enquanto você está andando com o povo de Deus, você tem aquela herdade, você tem aquela herança. Mas se você por um acaso se afastar, se você por um acaso sair desse caminho, se houver alguma coisa que te faça deixar de ser servo de Deus, porque aí ele não está posicionando como escravo, ele posiciona como servo. Se você deixou de ser servo de Deus, então você também não tem direito àquela herança, àquela herdade mais, né? Então aquela herança, aquela herdade é sua, enquanto você é verdadeiramente servo do Senhor. Se não for mais, não tem mais direito a essa herança, a essa herdade do Senhor na sua vida. Então são duas questões aí que Deus está tratando, a questão da integridade, né? E a questão aí do da herança do Senhor verdadeiramente, do príncipe, né? É, Do Deus Altíssimo importante, é verdadeiramente. importante entender que nós nunca deixaremos de ser filhos, né? Um filho nunca deixa de ser filho. É importante você perceber o seguinte: é, quando o filho pródigo, ele foi lá no pai dele, ele pediu toda a herança, ele vazou, gastou a herança e voltou porque lá os empregados do pai dele tinham uma melhor qualidade de vida do que como ele estava trabalhando. E aí o que que acontece dentro desse processo? O pai recebeu de volta visto o arrependimento. Só que mesmo ele lá ou aqui, ele não deixou de ser filho. Mesmo ele longe, gastando a herança, ou ele perto, ele não deixou de ser filho. Ele não deixou de ser filho é, Agora, é importante isso que a Claudinha. Eu estou fazendo um teste lógico para isso entrar melhor na minha cabeça e na sua cabeça, na cabeça de vocês. É importante vocês perceberem o seguinte, que a herança, são os bens, ok? Heranças são os bens. E nossos bens, sejam eles materiais ou espirituais, eu só tenho direito enquanto eu sou filho. Sou servo do Senhor, sou filho dele verdadeiramente, né? Porque assim, quando nós somos filhos do Senhor, nós não deixamos de ser servo dele. Aham, Nós servimos a Deus, aham. né? Eu não sou escravo, eu sou servo. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, enquanto eu estou ali servindo ao Senhor, enquanto eu sou filho dele verdadeiramente, aí sim, eu tenho direito a essa herança. Mas se eu me afasto da presença dele, eu deixo de ser filho e volto a ser criatura. Ele me criou. Ele me criou e eu o abandonei. Ah, legal. Não foi ele quem me abandonou. Eu o abandonei. Ele me criou, eu sou criatura dele, mas eu não aceito a adoção. Eu não aceito ser filho do Senhor. Entendi. Entrou melhor na sua É cabeça? como quando você vai no orfanato, pega uma criança, leva para sua casa e deixa ela lá e você adota ela, ela se transformou herdeira, co-herdeira com os outros irmãos. E a partir do momento que essa criança fala Exato. assim, olha, não quero mais ser adotiva, eu não, a decisão é sua, não quero mais ser adotada, não quero mais fazer parte dessa família, eu quero ir-me embora. Eu deixo de ser filho.
eu devolvo ela para o orfanato, para onde for, eu desfaço todo o trâmite de documentação e de papelada de que me fez filho daquela família e agora eu não posso mais reclamar herança. Eu deixei de ser herdeiro daquilo. E aí, como que eu volto a ser herdeiro? Quando eu vou lá e falo assim, olha, desculpa, a minha decisão foi errada, não foi isso que eu queria, eu quero voltar a ser filho de vocês aqui, então vamos reorganizar a papelada de novo. E aí você vai lá, reorganiza a papelada e traz para cá e você torna filho de novo. Então, é tipo isso, né, Cláudia, que você está falando? Legal. Exatamente isso, né? É aquela questão de emancipação, né? Ah, eu quero me emancipar dos meus pais. Beleza. Mas você perde todos os direitos como filho a partir desse momento. Como menor. Como filho não, mas como menor. Nesse caso nesse exemplo que você está citando, eu perco os direitos de menor, por exemplo. Eu posso Eu não escutei. Ah, Nesse caso, nesse exemplo que você está dando. espera aí rapidinho, ficou baixo. Deixa eu ver se eu corrijo aqui. Fala aí para ver se agora eu te escuto. Alô, alô, alô. Aí. Esse exemplo É que porque você está dando. fazem uma ligação abaixo do volume. Tudo bem. Nesse exemplo que você está dando, na verdade, eu deixo de ser. Qual foi o exemplo que você deu mesmo que eu me perdi? Emancipação. Da emancipação, eu deixo de ter os direitos de menor. Ou seja, julgado criminalmente como menor, eu não vou ser julgado mais porque eu sou maior. Eu deixo de ter direito à pensão, por acaso, num caso de separação familiar. Por quê? Porque a minha A decisão... obrigação dos pais em pagar sua alimentação, Exatamente. sua Mas escolaridade, eu sua... não Não perco, eu tem não mais. perco a filiação. Eu continuo A sendo, herança. Uhum. eu Sim. continuo sendo filho de quem eu sou. No caso da adoção, não. Então é isso, tu é adotado, velho. Então tome partido como filho adotado. Porque tu é adotado, eu Exatamente. sou adotado, tu é adotado, nós somos adotados. Adotadinho. Vambora. É isso aí. Senta a borracha na E oração olha, aí, Claudinha. adotado é até melhor do que ser filho, né? Porque assim, adotado você foi escolhido. Deus foi lá e te pegou e te fez e te construiu, né? Não foi assim, eu te tive. Aconteceu. Não, Mas ele olha foi só. lá e te escolheu. Então, Mas ó, muito então, melhor, hein? eu sei que é uma brincadeira, mas eu quero deixar claro justamente isso É que o uma Cláudio está brincadeira, falando, assim, gente, por porque assim, favor. você foi escolhido É uma sendo brincadeira. adotado ou sendo filho de quem Ou você é. não. Porque mesmo que o seu Ou não, pai, é uma brincadeira. meu pai e minha mãe, por exemplo, quando minha mãe engravidou de mim, ela estava tomando anticoncepcional, e aí ela não me queria, entre aspas, né? Então, assim, Ela não queria um filho. foi um acidente. Marcelo foi um acidente de percurso. Então, assim, Marcelo, Cláudia. se eu ficar pensando na minha vida que eu sou um acidente, que eu sou acidente, que eu não fui escolhido, que eu não fui isso, Deus não erra. Então, você que está aí do outro lado não é um acidente. Você pode ter até não ter sido planejado pelo seu pai, pela sua mãe, como eu não fui, mas foi planejado por Deus para realizar coisas extraordinárias, segundo o grande manual da vida. Então, preste atenção nisso e faça o que está nas suas mãos para fazer. Lembre-se, Deus te deu a matéria-prima, as ideias, os insights e assim por diante. Realize, faça a obra-prima. Tá joia? Claudinha, ore para nós. Antes, posso falar aqui, rapidinho? Pode. E ele finaliza, assim, o que eu acho bem interessante, Marcela, é que ele finaliza, assim, no 22, 23 e 24, ele fala assim, nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Esses 4 cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios e ao redor dos 4, e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E me disse, são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Olha que interessante.
Ele fala assim, quando ele faz toda a estatura do templo, toda a estatura dos lugares, ele fala, tem lugar de 5 metros, de 3 metros, de 2 metros, de 240 Perdão. metros, e assim Aham. sucessivamente. Sim. Mas ele fala assim, ao redor do átrio, há pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento Sim. e 30 de largura. São os menores, Sim. são os pequenos, aonde eles ficarão para ser cozidos, né? Vão cozer toda essa oferta, esse sacrifício, vai ser cozido ali, nos menores, nos pequenos, para que as pessoas, eu vejo assim, né? É dessa forma que eu entendo, para que as pessoas entendam que é assim, não é uma atitude grandiosa você entregar o seu sacrifício, não é uma atitude de eu tirei do meu bolso tudo, entreguei. Não, é a menor atitude. Uhum. É uma atitude pequena, sabe? É o menor. Você não é grandioso por causa disso. Uhum. É no lugar pequeno. Não é para que as pessoas vejam o que você está fazendo. Não é para que o seu nome sobressaia. Não é para que você seja o melhor com relação a isso. Não. Essa é a menor atitude. É o menor lugar. É num lugar onde quase você não vai ser visto. Porque ali o importante é você e Deus, Deus e você. Uau. É isso aí. Manda. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, mais um almoço maravilhoso, Senhor, ouvindo a tua palavra. Obrigado porque cada dia mais e mais o Senhor transborda sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por a gente ver essa resolução com relação a Ezequiel. A gente ver vários momentos, Senhor, vários anos, vários meses, vários sacrifícios sendo feitos, Senhor, e várias provas, mas o Senhor dá a resposta, o Senhor dá o acalento, o Senhor dá, Pai amado, a visão. Senhor, que possa ser assim conosco, Pai amado, que possamos sentir a Tua presença na nossa vida, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Às vezes, Pai amado, pode passar por nós e a gente acabar não vendo, não vivendo esse momento que o Senhor está trazendo para o futuro, mas mesmo assim ele passa por nós, ele passa pelo nosso coração, ele passa pela nossa alma, pelo nosso espírito, e nós temos a grandiosidade de sentir a tua presença, de ouvir a tua voz, Pai amado. Amém. Então, Senhor Deus querido, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, que mesmo que, Senhor, essa vitória que o Senhor, essa promessa que o Senhor está trazendo, essa vitória que o Senhor está trazendo, ela venha mais para frente, ela não seja nesse tempo, como aconteceu com Ezequiel, que Neemias é que foi poder ver aquilo, que Neemias é que foi começar a fazer essa construção, né? E Jeremias chorou tanto, tanto para ver essa obra, Isaías contou tanto essa história, e mesmo assim eles não puderam viver esse momento, mas eles puderam viver algo melhor, que foi viver a tua presença, foi o contato Amém. direto com o Senhor, poder ouvir a tua voz diretamente com eles. Então, que possamos entender, Senhor, que cada momento da nossa vida, cada história da nossa vida que nós vivemos, Senhor, é porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E que, às vezes, Senhor, o participar do momento não é tão significante para mim, como seria para o outro, e que o que é significante é ouvir a tua voz, é estar na tua presença, é o viver a tua história de uma maneira diferente. Então, que possamos ser verdadeiramente gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai amado. Como a história do aquário, Pai. Não era o momento de ter o aquário, mas foi o momento do Senhor salvar a minha vida, o Senhor me trazer, Pai amado, para ver o que aconteceu e ver que eu poderia ter morrido naquele momento, mas que o Senhor não permitiu isso. Se foram os peixes, se foi a água, se foi o aquário, se foi o celular, mas o meu corpo, o meu espírito, a minha alma ainda estão aqui de pé, diante da tua presença e clamando a ti, porque é o que é mais importante, Senhor.
Então, que possamos entender isso e viver. E dai-nos, Senhor, força, dai-nos, Senhor, sabedoria, Amém. conforme a tua vontade e o teu querer, Amém. para que esse caminhar com o Senhor, Pai amado, seja contínuo, seja perpétuo, ou como diz na tua palavra, que seja para sempre, Senhor, e que não haja um afastamento da tua presença por conta de uma rebeldia ou por conta de uma cegueira espiritual, mas que os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas bocas estejam voltadas verdadeiramente para o Senhor, para adorar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor tem trazido, Senhor, aos nossos corações o que é verdade, que é o teu amor, que é mais importante do que qualquer coisa. Então, que possamos sentir Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no Eita, coração. que eu demorei. Até amanhã, até mais tarde. Até Amanhã, mais Claudinha, tarde. 0659. É Não, isso amanhã é aí. domingo. Amanhã não tem, é segunda. Ah, é verdade, amanhã é domingo e segunda-feira é você, porque eu comecei essa segunda-feira. Uhul! Beijo no coração. Excelente Beijo! final de semana para vocês. É verdade, ó, e só lembrando, eu e o Marcelo, a gente mudou um pouquinho, não haverá do trono aos domingos, ok? E nós agora vamos ficar com do trono de segunda a sábado, porque como o Senhor diz na palavra dele, precisa haver um período de descanso, né? E um período de reabastecimento. Então a gente resolveu que o domingo vai ser o nosso dia de descanso, de reabastecimento, aonde a gente vai passar um pouco mais com a nossa família e reabastecendo até da palavra de Deus, porque a gente precisa se encher para poder transbordar. Uou! Beleza? Então, Beijo. até segunda. Até amanhã. Beijo, Até mais tarde. galera. Até amanhã. Até mais tarde.